Oi, gente, tudo bem? Bom dia, hoje é quinta-feira. A Poliana tá aqui comigo. Bom dia, Poliana. Bom dia, Poliana. Quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. Vou comentar sobre esse livro, O que Toda Mulher Inteligente Deve Saber, de Stephen Carter e Julia Sokol. Como lidar com os homens com sabedoria e conseguir o amor que você merece. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu sou Melissa. E ore sobre a sua vida sentimental. Ore sobre esse homem que vai aparecer na sua vida, ou sobre esse homem pelo qual você está interessada. Porque assim, eu acredito talvez que anteriormente você não tenha feito isso, né? Você não apresentou as pessoas que você conheceu em oração, você não dedicou esse tempo e não deu certo, né? Então, faça diferente para ter resultados diferentes, até porque dessa vez você vai incluir uma pessoa nesse relacionamento, né? Que é Deus. Deus como pai, né? Então, eu tô vendo assim, esse pai é o pai dele, né? É o pai desse homem pelo qual você está interessado. E você vai pedir, né? Você vai orar e pedir para ele, para ver se ele concorda com isso, entendeu? Que talvez ele não concorde, né? Ou talvez seja a grande vontade dele, né? Para a vida de vocês. Então você vai orar humildemente e perguntar, né, ao pai dele: é a tua vontade, né, Senhor? O pai, não o pai terreno, né? Vai perguntar para Deus se é a vontade dele. E espere por confirmações. As mulheres inteligentes sabem que quando o homem desaparece de repente, sem uma boa explicação, é porque existe algo de errado com ele e não com você. Eu quis gravar esse áudio, fazer esse comentário, porque me veio à mente assim uma situação. Como eu sou escritora, então estou sempre vendo. É como se abrisse a cortina e aparecem os personagens. O tempo inteiro isso acontece comigo. Então, sempre vai surgindo um novo livro. Eu tenho a impressão que eu vou escrever mais de 1000 livros, de tantas ideias que eu tenho. Então, surgiu um homem em cena e uma mulher. E ele se vira para ela e pergunta para ela o que eu vou ter que enfrentar por você. E ele já vem com espada, ele vem com escudo, ele vem todo preparado já, sabe? Como o herói, né, da história. E ele quer fazer, então ele já chega perguntando: minha princesa, minha bela, onde está o dragão que eu vou ter que enfrentar para ficar com você? Né? Porque eu vim preparado para tudo, para enfrentar tudo e todos, para me casar com você. E ela olha assim para ele, né, na época atual, e fica assim: não tem dragão. Tá, então vou ter que enfrentar a sua família, porque a sua família é inimiga da minha. E ela fica perdida assim: não, a minha família não é inimiga da sua. Daí ele fica assim: tá, mas eu tô preparado para essa guerra. Então me fala, tem uma lei que proíbe, né, da gente se casar. E nós vamos enfrentar essa lei. Nós não, né? Ele. Eu
Eu sou o seu herói e eu vou enfrentar essa lei, e não importa que haja uma lei que proíba, a gente vai, a gente se casa escondido, enfim. Quem eu tenho que enfrentar? E ela diz, não existe uma lei. Tá, mas então tem alguém, você está sob o poder de alguém, né? De um rei, de um tirano. Não tem rei nenhum. Não estou sob o poder de nenhum rei, de nenhum tirano. Daí ele fica assim, né? Ele já não sabe, né, o que pensar, qual que é a situação do perigo, né, que essa donzela passa. Porque ele veio, sabe, com esse propósito, né, da proteção sobre ela, para destruir o mal, destruir o perigo e, enfim. E ela fala assim, não há nenhum empecilho entre nós. É tudo fácil hoje, as coisas são fáceis, a gente se telefona e ele, como assim? Não, eu ligo para você, você liga para mim, a gente marca encontro, a gente fica junto e pronto. É fácil. E aí parece que ele esmorece, entendeu? Porque ele veio cheio de aquela gana, em espanhol fala vontade, né? Aquela vontade de fazer algo por ela e não tem nada a se fazer por ela. E é meio que isso, sabe? É tudo muito fácil. Ontem eu estava falando para vocês sobre como que antigamente, antes de Cristo, depois de Cristo, Idade Média, as pessoas, elas eram impedidas de fazer as coisas, né? Elas eram impedidas de exercerem sua profissão, seus chamados, seus propósitos, elas eram impedidas de falar, elas eram impedidas de se casar. Aliás, o 14 de fevereiro, que é o São Valentim, é sobre isso. Até acredito, sim, que ele pode ter existido, porque é comum, eu acho que uma coisa que é ruim para a guerra é que haja família. Eu não sei se você já assistiu o filme do Alexandre o Grande. Ele foi um grande estadista, enfim, ele foi um grande militar, um grande líder militar. E um dos problemas no filme que eu percebi que ele enfrentava é que os homens queriam voltar para casa para descansar e rever suas esposas. E ele não entendia isso, né? Parece que ele não tinha esse amor pela esposa, tanto que ele desenvolve um amor pelo amigo dele. E o amigo ia com ele nas viagens, nas cruzadas, né, nos avanços militares. Então ele já tinha nesse amigo aquilo, né, que os outros homens não tinham, que eles queriam e tinham saudade da esposa, dos filhos. Então, assim, a família muitas vezes é um empecilho para o avanço militar, para o avanço econômico, tecnológico, entende? A família, a esposa, os filhos são um grande empecilho. Por isso, vai tirando a família, vai tirando o tempo da família, vai tirando o tempo da esposa, do marido, vai tirando o tempo das crianças, elas vão ficando cada vez mais apartadas da mãe, do pai. Mais tempo na escola, por exemplo, começava com 7, 8 anos a estudar, 9, entende? Vai retrocedendo até que elas nasçam na escola. Vai aumentando a carga de trabalho, enfim. Então, assim, se existem empresas em que eles proíbem a mulher de engravidar, né? Tem toda uma pressão para que elas não tenham filhos. Enfim, eu já estou falando de novo sobre uma teoria que eu tenho, né? Que eu acho que é o fim da família, o fim da maternidade, o fim da mulher. Eu acabo falando sobre essas coisas.
Mas então, essa facilidade, ela torna o indivíduo mais fraco, né? Mais fraco. Então, como era muito proibido por lei, né? Por reis, por autoridades, e tudo, qualquer tipo de avanço individual, de manifestação espontânea que você fizesse, ideia própria sua, ou que você fizesse contra o sistema, você era condenado à morte, à tortura. Eu estava falando sobre o Valentim, eu esqueci. Enfim, o Valentim, ele surge bem num período de guerra, onde os casamentos são proibidos justamente para impedir que os homens tenham apego a algo. Quando você tem apego a algo, como uma família, você sempre está olhando para trás. Você se cobra de dar tempo a essa esposa, esses filhos, então você é algo que não favorece a guerra e, mais uma vez, não favorece a multiplicação do dinheiro, a multiplicação, entende? Do mercado. Então, eles proíbem os casamentos e as pessoas continuam querendo se casar. E quando se proíbe algo, aí que as pessoas querem. Por isso que hoje as pessoas não querem se casar, porque não há proibições, porque é tudo muito fácil. Mas se proibissem, todo mundo ia querer. Então foi isso que aconteceu. E aí ele fazia os casamentos clandestinos. E aqui está falando do homem evasivo de novo. As mulheres inteligentes sabem que quando o homem desaparece de repente, sem uma boa explicação, é porque existe algo de errado com ele e não com você. Eu vou ler um pouquinho. Já aconteceu à maioria das mulheres. Uma mulher conhece um homem, algo especial acontece entre eles. Ela gosta dele. Ela acha que ele gosta dela. Ela começa a confiar nele. Então, ele começa a agir de um modo esquisito. Às vezes, ele apenas para de telefonar e ela nunca descobre o motivo. Outras vezes, estabelece-se um padrão. Ele desaparece, ele aparece. Ele dá desculpas, ele desaparece de novo, ele reaparece, ele dá outras desculpas. Ela fica confusa, tenta adivinhar o que aconteceu, fica imaginando o que pode ter saído errado. Terá sido alguma coisa que ela disse, alguma coisa que ela fez, alguma coisa que ela não disse, alguma coisa que ela não fez. Se isso ocorre logo após o primeiro encontro, ou pouco antes do primeiro Natal dos dois juntos, não existe uma boa explicação para tal comportamento, mas existe uma maneira apropriada de lidar com isso. Parece um ping-pong, né? A maneira ideal de lidar com isso é dar um basta, entendeu? Ignorar essa pessoa. Ignorar completamente. Por quê? Ou essa pessoa vai e volta porque você já se abriu completamente para ele, né? Você já se comprometeu, você já confiou completamente para ele. Ontem eu estava lendo sobre autonomia nos últimos dias. Você deu autonomia para alguém entrar e mexer na sua geladeira. Entendeu? Você deu autonomia para alguém entrar na sua empresa e mexer em todos os seus papéis e decidir, uma pessoa que você nunca tinha visto na vida. Entrou e bagunçou tudo. Quem é que deixa um estranho entrar na casa assim, de primeira, sabe, no seu quarto e mexer nas suas gavetas? É o ladrão, esse aí é o ladrão. Mas você deixou. Aí você tem que admitir a parte da sua culpa também, né? Ou então, não, eu não deixei.
Eu não deixei ele entrar na minha casa e mexer na minha geladeira. Então, o problema é o oposto. Você é difícil demais, você está muito acima dele. E ele vai ficar tentando, lembra do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Ele vai tentar bater em você até que você desmorone. Moralmente, fisicamente, até que você entregue o jogo como todas as outras. Então ele vai ficar te tentando. E quem tenta o homem é o diabo. Lembra que o diabo vai em derredor? Então, é com esse homem que você quer namorar, casar, é para esse que você quer entregar o seu coração, para alguém que se comporta como o diabo, sabe? Porque quando ele some, é porque ele está com alguém que deixou ele entrar na casa e mexer na geladeira dela. Por isso que ele some. Porque ele está mexendo em outra geladeira, lembrando que ele é o ladrão, ele está faminto. Já que você não deixa ele mexer na sua geladeira, vai mexer na geladeira de outra. Mas ele não esquece você, então ele fica tentando entrar na sua casa como um ladrão, lembrando, como um ladrão, sabe? Que fica tentando furtivamente pular o muro, entrar pela porta dos fundos, enfim. Tentando de todo jeito e outra. Quer ver você desmoronada. Entendeu? Às vezes pode fazer toda uma bagunça na sua vida e no fim ele vai virar para você e sabe o que ele vai fazer? Ele vai xingar você. Vai dizer que você que não presta. E pode usar das piores palavras. Agora não chore. Vire as costas e esqueça, vai embora, entendeu? Porque você não é a única, entendeu? Não é a única, entendeu? Com quem ele se porta assim. Então, por isso que você tem que dar um basta para as coisas ruins, para que as coisas boas aconteçam, entendeu? Às vezes, você pode ter um apego emocional. Daí, por isso que você aceita esse. Ele vai, ele volta. Talvez você lembre de pequenos momentos com ele, mas que, sinceramente, esses momentos, eles dizem o que sobre ele? Que ele vai ser um bom marido, que ele vai ser um bom pai? Ou dizem apenas que ele é um cara bacana num restaurante, num bar, sei lá, que te levou ao cinema? Não dizem nada sobre o futuro. Entendeu? Enfim, é isso. Então, falando de novo do homem evasivo, né? Eu não sei o que esse homem, talvez, eu tô pensando o que prende essa mulher, esse homem. Talvez ela tenha esperança de que ele mude. Não, geralmente a gente faz um estudo sobre a pessoa, mas dificilmente as pessoas mudam, né? É mais fácil que você mude, como eu disse, né? Porque é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se ele vem, ele quer influenciar você. E essa influência é do mal, por quê? Ele quer que você caia. Ele quer pegar algum momento em que você está entrando na sua casa, que é assim que o ladrão faz, também, ou na sua saída. E tem uma fresta, entendeu? E algum momento que você vai dar uma brecha. Pode ser no momento, não sei, algum dia que você não está bem, ele vai se apresentar como grande amigo,
sabe? Ai, não sei. As pessoas usam muitas vezes, né, da amizade, do recurso da amizade, isso, aquilo, de frases bonitas. E como um ladrão, ele encontrando essa brecha, ele vai, opa, entrar, entendeu? A hora que você vê, porque você estava fraca. O duro é você ficar apegada a um ladrão, entendeu? Que sempre vem só te roubar. Porque o relacionamento sem futuro é isso. Quando termina, você sente um vazio, porque você foi roubada mesmo, nas suas emoções, em tudo, nas suas expectativas, você foi defraudada. É claro que muitas vezes a gente se engana, porque talvez se você olhar, talvez lá no início, né, você já estava tolerando muita coisa, se enganando, né, pensando em um futuro, sendo que isso nunca foi conversado entre vocês dois, esperando muito de alguém que só queria passar um tempo, né? Só precisava, sei lá, de um colo, uma amizade colorida. Então, muitas vezes, eu acho o seguinte: é muito bonito que as pessoas falam ai, não é solidão, é solitude. É difícil esperar em Deus. Eu acho que não é fácil. Então, muitas pessoas que falam, eu tô solteira, mas não tô sozinha. Será? Será que não é um ladrão que sempre entra na tua casa para roubar tua geladeira e para que você não se sinta tão sozinha? Aí você deixa que o ladrão entre, sabe? E essa tal de solitude, né? E muitas vezes são mulheres que dizem que elas são bem resolvidas. Será que são mesmo? Será que não choram depois, sozinhas? E ainda com o ladrão roubando, e elas são bem resolvidas? Será que são mesmo? Eu acho muito mais maduro você encarar a sua solidão, você se entristecer de vez em quando e você olhar para as suas necessidades, conversar com as suas necessidades, apresentar a Deus, entendeu? Como Ana fez, o marido dela perguntou, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela chorava e dizia, você não entende. Ela tinha necessidade de ter esse filho. Então, melhor do que você deixar o ladrão entrar e dizer, eu sou bem resolvida. Que é tudo fachada, é tudo mentira. E encarar as suas necessidades, que você tem necessidade de um relacionamento maduro, confiável para a vida toda, de um homem de Deus, do que você passar a vida inteira mostrando só aparência para as pessoas. Essa é a verdade. Nenhuma mulher deseja esse tipo de vida. Elas se submetem, elas se derrubam moralmente para ter migalhas. Eu acho isso. É muito mais maduro você aguentar a solidão, passar tempo sozinha com Deus, como aquelas parábola das noivas, né, que deixam o óleo cheio, do que ficar gastando seu óleo com um, com o outro, gastando, sabe, o seu corpo, suas horas com homens que não fariam nada por você. Lembra do início que eu falei? Qual dragão eu tenho que enfrentar por você? Com esse homem que você tem que se casar, com alguém que quer lutar uma grande guerra por você. Quer fazer, quer enfrentar. Enfrentaria tudo para ficar com você.
Eu vejo muitas mulheres, inclusive, eu conheci uma mulher que ela criticou muito meu relacionamento na época. Eu tinha um relacionamento longo em que ele só me prejudicava, todo o tempo. Porque ele era muito ciumento, controlador, enfim. E ela criticou meu relacionamento. Eu não lembro se ela falou na minha frente ou nas minhas costas, mas enfim. Na época eu não gostei, eu fiquei brava. Porque eu pensei, quem é ela para criticar o meu relacionamento? Daí comecei a olhar para o relacionamento dela, porque a gente é assim, né? A pessoa, sabe, eu não sou de reparar na vida dos outros, nunca fui de falar da vida dos outros, mas já que ela reparou na minha, eu pensei, agora eu vou reparar no relacionamento dela, vou ver tudo que há de errado no relacionamento dela. Mas é claro que ela tinha razão quando ela criticou o meu, só que eu estava tentando manter a pose, estava cega, né? Tentando manter aquele negócio ainda em pé. E aí eu reparei que eu lembro na época que ela falou assim, eu vou fazer uma surpresa pro meu noivo, eles eram noivos. E ele tava para passar no concurso, né, para ser juiz no interior. E ela falava de boca cheia, né? Eu que apoiei ele começou a estudar porque eu falei, eu sou grande apoio. E realmente, pelo que eu entendi, ele já tinha passado, ele estava esperando só chamar. E foi ela, tudo foi ela, foi trabalho dela. Como dizem, né, um grande homem sempre tem uma grande mulher por trás. Então, realmente, ela fez todo o trabalho. E ela falou assim, eles iam comemorar, porque eu não sei, ele já tinha sido chamado. Ela ia fazer uma festa surpresa para ele, não sei o que, era aniversário dele, ele foi chamado. E eu fiquei reparando, já tô achando. Ela criticou o meu namoro, eu já tô achando as coisas erradas no relacionamento dela. E aí ela fez, né? E eu vou fazer, vai ter balão, vai ter isso, vai ter aquilo. Enfim, eu não fui na festa, ela me chamou, também não era tão chegada nela assim. Mas ela fez a festa surpresa para ele. E assim, eu passei um tempo ali fazendo estágio, né, com ela. E eu nunca ouvi ela falar que ela ganhou um presente dele, que ele fez uma festa surpresa para ela. Nunca vi nada chegar ali dele para ela. Entendeu? Nada. E era sempre ela. Tô fazendo isso pro fulano, não sei o que. Nossa, o fulano era um rei, né? Tudo para ele, toda a honra e toda a glória para ele. Era Jesus na vida dela. E aí, a festa do casamento, ela me chamou. Até eu fui com esse meu ex. E depois que passou o casamento, que foi em novembro, quando foi em dezembro, eu fiquei sabendo que eles já tinham se separado. Ela tinha ido para a casa dos pais e ele ficou lá no interior. Ela veio para cá, para a capital. E eu pensei assim, como assim? Não, porque ele foi chamado para trabalhar no interior, só que ele montou uma casa para a esposa e uma casa para a amante. Ele montou 2 casas lá no interior. Não sei como ele iria conviver com as 2 mulheres morando numa cidade bem pequenininha. Mas a intenção dele era isso, né? E aí ela descobriu. Então eles ficaram o quê? Nem um mês casados. Quando ela chegou no interior, ela já descobriu que ele tinha outra mulher e que ele montou a casa, ele ia com o salário dele de juiz, que ia ser muito alto, para ele não era nada sustentar 2 casas. Então, e aí ela voltou. Mas depois, enfim, eles se resolveram, eles voltaram. Mas o que eu quero dizer é isso. O quê? São mulheres que fazem tudo pelos homens, sabe?
que elas fazem declarações. Como eles não fazem, que geralmente a mulher fica esperando, como ele não faz, eu vou lá e faço. Eu vou lá e compro os balões, eu mando flores para ele. Ela começa a fazer o papel masculino. Fora a facilidade, que ela facilita tudo, ela começa... Então, foi isso que eu reparei, né? Que eu apoio ele, né? Eu apoio ele para estudar, eu estudo junto com ele, eu faço isso, todo o esforço dela. E ela vai ficando frustrada, fora que no meio do caminho, olha aí que encontra, que com todo esforço, não é esforço. Não adianta você fazer todo o esforço do mundo, a pessoa não vai te amar pelo seu esforço. Entendeu? Eu já cometi esse erro também. E já me falaram, só que assim, quando alguém fala, a gente não gosta. Porque você está cega, você não repara, né, que você está fazendo demais por alguém. Inclusive, a minha mãe sempre falava para mim, você, Melissa, você tem que fazer as coisas quando o homem for seu marido. Não agora, você nem sabe. Então, assim, muitas coisas. E mesmo assim, depois de casado, é ele que tem que fazer. Ele precisa acessar o instinto masculino dele. Ele é o homem. É ele que luta, é ele que faz, é ele que guerreia, é ele que protege, é ele que provê. Você tem já as suas coisas que você vai ter que fazer, entendeu? A sua parte. Eu acho assim, que tem muitos homens que dizem, Deus é que provê, Deus é o provedor. Não é o que está escrito lá em Gênesis, né? Que diz, homem, você vai ter que lidar com a terra. Você vai ter que lutar contra essa terra. Ou seja, é ele que tem que dar o sustento, é ele que tem que trabalhar, é ele que tem que se esforçar. Entendeu? E a mulher, ela fica sobrecarregada, né? Porque o homem ele não vai compartilhar da parte dela. Mas ela vai ter que fazer a parte dele e metade da dele. Então, aí ela se sobrecarrega. E para que ela não se revolte, aí começam os elogios, né? Que você é super heroína, né? Que você dá conta de tudo, que você é maravilhosa. Esse mesmo recurso do elogio é o que se faz quando tem injustiça social, injustiças trabalhistas. Então, você faz o quê com o trabalhador que ganha muito pouco? Deveria ganhar mais. Você começa a elogiar ele. Nossa, como ele é esforçado. Olha como ele fica feliz com pouca coisa. Entendeu? O recurso do elogio, ele é uma maneira de manipulação. Entende? Você não quer mudar o ambiente, né? Você não quer mudar as coisas. Então, você começa a elogiar para que a pessoa não te peça mudanças. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.